Nossa abordagem de hoje é sobre o filósofo francês Paul Ricoeur, né? Hermenêutica, Paul Ricoeur, e como isso pode se relacionar com uma possível hermenêutica bíblica acerca das parábolas bíblicas, né? Então a gente vai fazer uma sucinta abordagem aqui sobre o que seria a intencionalidade do Ricoeur em sua filosofia e como poderíamos utilizar isso para poder fazer uma suposta leitura das parábolas bíblicas a partir de uma hermenêutica proposta, de um olhar filosófico hermenêutico, em detrimento de uma hermenêutica bíblica, de uma exegese, de uma interpretação dessas parábolas da Bíblia, né? Paul Ricoeur é um filósofo francês que está ambientado nessa tradição hermenêutica interpretativa que vai estar ali, de certa maneira, integrada por filósofos como Heidegger, Schleiermacher, né, Gadamer, né, o próprio Ricoeur, né, numa discussão sobre modos interpretativos ou, a partir dessa tradição, fenomenológicos, de se tratar textos, né, de se tratar conceitos textualmente ou interpretações textuais, né. Então, ao longo do itinerário intelectual do Paul Ricoeur, ele vai estabelecer determinadas pressuposições, né? Como, por exemplo, ao lançar mão da interpretação de um determinado texto, deveríamos levar em consideração não o sujeito que escreve, né? Ou o sentido, não só, né? Não só o sentido do sujeito que escreve ou a intencionalidade do sujeito que escreve para com aquele determinado texto, mas sim todas as implicações que estariam incrustadas ali, né, dentro daquele contexto, inclusive o modo pelo qual se constitui essa linguagem lógico-linguística dentro daquele determinado parâmetro de construção do texto, né, a partir de determinadas percepções de representações de mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Para poder interpretarmos determinado texto, devemos levar em consideração as condições narrativas e históricas daquele texto a partir do momento pelo qual ele é escrito e a partir do momento pelo qual ele é lido. Ou seja, em Paul Ricoeur há uma descentralização a partir da interpretação ou da hermenêutica, né? Basicamente, a grosso modo, a hermenêutica é interpretação, a partir do momento pelo qual eu contextualizo aquele determinado texto e não necessariamente a partir da intencionalidade do autor. Aqui, se lá inicialmente em Schleiermacher, que é um autor que o Paul Ricoeur vai dialogar, há uma expressividade de certa maneira a partir do texto e as suas estruturas lógico-linguísticas, né? E de certa maneira o texto por si só, a partir dessa relação aqui, né, ele vai poder expressar sentidos divergentes a partir de uma nova interpretação. Aqui em Paul Ricoeur, além disso, devemos levar em consideração também a relação com o texto daquele que interpreta e a visão de mundo, a grosso modo, né, falando, daquele que interpreta, ou seja, a relação que aquele indivíduo que lê o texto que foi escrito por outro sujeito tem com o texto e como aplica esse texto em detrimento da sua relação com o mundo e a sua visão que tem sobre o mundo. E aí, como é que, de certa maneira, eu poderia encaixar isso numa interpretação acerca de uma leitura bíblica e principalmente sobre as parábolas da Bíblia, né? Como é que isso poderia se dar de uma maneira que fosse satisfatória? Como é que eu posso, de certa maneira, estruturar isso dentro de um contexto que possa ser lido dentro de uma estrutura dogmática, dentro de uma estrutura que se considera palavra de Deus, a partir daquilo que se considera a palavra de Deus, né? Basicamente através das próprias escrituras, das parábolas ou dos ditos colocados na boca do próprio Jesus, ou nos diálogos em que Deus se manifesta por Ele mesmo a partir das narrativas bíblicas, né? Dessa tríade aí que se interpreta aquilo que seria a palavra de Deus.
como é que seria esse contexto relacional dessa noção interpretativa do Paul Ricoeur, certo? Que vai estar ambientada de certa forma numa das suas maiores obras ali centrais, que é Tempo e Narrativa. Como é que eu poderia encaixar isso dentro de uma interpretação que o Ricoeur vai fazer a partir de uma noção filosófica, hermenêutica, a partir de uma contextualização dogmática da Bíblia, né? Como é que eu poderia fazer isso? É justamente pelo fato do indivíduo que crê, que constitui-se a partir de uma determinada fé, a partir de um determinado contexto, está incluso daquele determinado contexto de fé, de crença, que ele poderia, de certa forma, relacionar o texto escrito, né, para com a sua visão de mundo, e a partir disso, inclusive, não se deixar, como eu poderia dizer, fixar as próprias parábolas de Jesus em detrimento de uma interpretação única. Ou seja, se Jesus expressou-se em seu tempo através daquelas determinadas parábolas, estava implicado em determinados contextos históricos de sua época e se expressou através daquelas parábolas, se faz necessário que, de certo modo, possamos reintegrar esse contexto histórico, né, das parábolas bíblicas ao momento vigente pelos quais nós estamos inseridos. Então não basta apenas fixar determinados conceitos de uma maneira relacional estática, a partir do momento que se constitui aquela noção interpretativa dogmática a partir da Bíblia, mas entender a transitoriedade pela qual passa essa manifestação da palavra através das parábolas, a partir de um determinado contexto histórico, a partir daquele que lê, né? E a visão de mundo a partir do momento daquele que lê, dentro desse determinado contexto, né? Isso é citado pelo Ricoeur, que inclusive o próprio Jesus aborda essas questões dentro da própria Bíblia, né? E aí, de certa maneira, na sua obra Hermenêutica Bíblica, como ele deixa claro também em outras ocasiões, ele diz que a sua própria crença não interferiria nesse método, o Paul Ricoeur fala aqui, pois ele não é um exegeta da Bíblia, nem muito menos um teólogo. Apenas ele está oferecendo uma possibilidade interpretativa acerca do que seria supostamente uma representação, né, a partir daquilo que ele... Desculpe aí a interrupção, mas é que estava gravando o vídeo aqui batendo na minha porta. Mas voltando ao assunto, Paul Ricoeur é alguém, é um filósofo que vai tentar interpretar, fazer essa relação da hermenêutica bíblica a partir das noções das parábolas como transitoriedade e representação histórica da sua época, né? Da época de Jesus, da época que foi escrita essas parábolas, daquele determinado contexto histórico, em relação com uma noção que pode ser interpretada a partir de uma ressignificação dessas parábolas para o nosso tempo, para o nosso contexto histórico, né? Mas que está ali permeado de uma determinada mensagem, de um determinado conteúdo, de uma doutrina que não é estanque, mas é uma relação, um modo de relacionar essas parábolas, essas realidades, essas expressividades culturais históricas, como a expressividade dessas palavras, né? dessa palavra de Deus, né? O diagnóstico, esse diálogo com Deus, do modo geral que se dá por essa relação com as parábolas, né? Diante desse contexto, que o Ricoeur vai abordar inclusive a questão da relação com a mimesis aristotélica, né? Essa noção que o homem, que o indivíduo vai, de certa maneira, se relacionar de maneira mimética com o mundo, representativa, através de imitações, né? E toda interpretação é uma imitação e é uma reprodução de uma visão de mundo, né? Isso vai se aplicar também aos evangelhos e ao contexto de análise a partir dos aspectos literários da Bíblia, a partir de Paul Ricoeur, né? Então, qual é a importância de Paul Ricoeur para fazer essa leitura, de um modo geral, das parábolas bíblicas? É poder relacionar a parábola pela qual você se refere, certo, com a doutrina ou com o contexto geral daquele determinado tipo de literatura, certo, ou aquele gênero literário contido ali na Bíblia,
a partir da relação, esquecendo o sujeito pelo qual escreve, porque inclusive nesse caso da Bíblia é complicado porque é Deus, né? São pessoas inspiradas por Deus que escrevem, então o sujeito já está oculto aí, de certa maneira, desse texto. E mais ainda, entender como isso pode se readaptar de forma simbólica com o contexto vigente no qual nós estamos inseridos, né? Então Riquet vai fazer essa análise, que não está centrada na interpretação hermenêutica, mas sim na relação histórica desse texto com uma determinada visão de mundo de quem o interpreta, né? Tem essa questão. Então, mais ou menos foi basicamente a abordagem de hoje. E é isso. Obrigado, dá o like, compartilha e segue o canal. Valeu. Então vamos lá, esse podcast é um complemento ao vídeo que eu fiz do Paul Riquet sobre hermenêutica bíblica, né? Eu tive alguns problemas na hora da gravação, então algumas coisas não deu para pontuar. Então eu vou abordar aqui de panorama geral, retomando o vídeo, vou colocar como link lá no YouTube, e aí vocês visualizam o vídeo e eu vou colocar na descrição aqui esse link, né? Se tiverem interesse, senão pode escutar só esse áudio mesmo. Então, o que é que ocorre aqui na questão da noção de hermenêutica aqui do Paul Riquet? Paul Riquet vai, de certa maneira, se debruçar sobre um aspecto que vai ser denominado como um aspecto hermenêutico, filosófico e hermenêutico bíblico a partir da filosofia do Paul Riquet, né? Então, nesse sentido, vai haver esse distanciamento, né, que se dá por uma ótica abordada pelo Paul Riquet a partir de uma ótica filosófica, certo? Para poder compreender os textos de uma maneira literária, expressada a partir da maneira pela qual são expressadas na Bíblia, né? E a partir de seus gêneros literários e etc. Só que aqui a gente vai se debruçar sobre um gênero literário chamado parábola, certo? E aí essas parábolas elas vão se desenrolar a partir de uma determinada ótica que está perpetrada a partir de uma noção contida no Paul Riquet, que vai ser abordada mais na frente, quer dizer, vai ser abordada mais na frente por mim, né? Mas assim, está contida numa obra, uma das obras fundamentais do Paul Riquet. Uma delas é a obra Hermenêutica Bíblica, que ele vai tratar dessa questão também de uma maneira específica. E também tem o texto Tempo e Narrativa, né? Que vai justamente exemplificar a partir de uma noção aristotélica de mimesis, né? Da tripartição da representação da mimesis em Aristóteles, que vai entender que o ser humano é sempre um ser que se constitui a partir da noção de imitação e representação. Só que essa imitação não é apenas uma imitação, uma reprodução do que existe no mundo, mas toda representatividade ela implica, de certa maneira, ela implica num comprometimento do ser que se compromete no ato de interpretar e lançar-se no mundo para com sua interpretação, ou seja, é sempre um ato de criação. Isso se aplica aos textos, aos modos literários de se expressar e também, de certa forma, ao mundo em si, né? Ao mundo, não ao mundo em si, mas ao modo pelo qual eu visualizo o mundo, eu vislumbro o mundo. Isso se aplica também aos contextos religiosos a partir das interpretações literárias a partir da Bíblia. Ou seja, existe uma determinada parábola bíblica e aquela parábola bíblica ela é lida a partir de uma representação determinada de mundo diante de um contexto histórico. Isso vai pesar para o momento pelo qual eu vou trazer essa minha interpretação, e não só como interpretação, mas como criação a partir dessa relação mimética, né? Essa relação de entender o mundo, de olhar para o mundo e se constituir nele, né? Isso se dá também com a questão da interpretação textual, né? E não só da hermenêutica bíblica, mas da interpretação textual de um modo geral, né? Então, Riquet, de certa forma, vai se incluir a partir dessa ótica da hermenêutica bíblica por essa linha, né? Então é um tipo de olhar mais sensível a essa simbologia
que existe por trás dessa contextualização bíblica, a partir de também como um texto passível de ser interpretado e representado a partir de toda essa ambientação, de todo esse contexto, certo? A partir disso podemos extrair uma mensagem mais adequada, entre aspas, certo? Para o leitor, de acordo com o texto em relação ao mundo que o leitor está incluso. Ou seja, sempre há, como eu já disse anteriormente aqui no vídeo, e eu acho que eu vou acrescentar esse áudio no final do vídeo, na verdade, né, para poder integrar e contextualizar melhor aquilo que já foi dito lá, a partir dessa questão justamente essa discussão hermenêutica que se dá a partir de uma noção de intencionalidade daquele que escreve, mas não necessariamente sim a partir de uma expressividade, de uma extração, de uma representação, de uma simbologia a partir do próprio texto, enquanto seus momentos lógicos discursivos, e a visão de mundo daquele que lê, ou seja, a adequação, né? E aí vem a questão da noção das parábolas, né? E aí existem várias parábolas, né, que representam um determinado contexto de expressividade do Jesus naquele momento ali, daquele seu período histórico, mas com uma mensagem que está ambientada por trás de todo aquele contexto. Então não se trata apenas de interpretar a parábola em sua circunscrição fixa daquele contexto, né? Então se trata de visualizar, de vislumbrar os momentos lógicos desse texto em detrimento da nossa visão de mundo atual, ou de quem lê, da visão de mundo atual de quem está lendo. Vai encontrar o sentido da parábola por trás do sentido do contexto histórico no qual foi constituída a parábola, né? Em detrimento também de um diálogo com o dogma, né? com as doutrinas e dogmas da ambientação de visão de mundo pela qual você faz parte dentro daquele determinado contexto, né? Então, nesse sentido, tem até uma parábola, que é a parábola do semeador, né, que saiu para semear. Existe um exemplo que é dado, que após o próprio Jesus, após exemplificar essa questão da parábola lá em Mateus, né, ele é interrogado por o motivo pelo qual ele fala em parábolas. Então ele se aproxima dos discípulos e faz uma pergunta. Na verdade, os discípulos se aproximam dele e fazem uma pergunta, né? Por que falas em parábolas, né? Então o exemplo a resposta que o Rick quer dar para isso é que nenhuma interpretação pode esgotar a sua significação naquele determinado contexto, nem mesmo a interpretação histórica, certo? É justamente aquilo que eu estava dizendo. A respeito de não se esgotar a mensagem contida no texto bíblico, é importante destacar que nada pode tirar o frescor do Evangelho, ou seja, que se transforma em um encontro com o próprio Deus. Nesse sentido, são dois momentos divergentes. É o trabalho da interpretação que é feito sobre o texto, a serviço da palavra, dessa representação disso que é entendido como Deus vivo, né? E outra coisa é o trabalho da interpretação do indivíduo que faz uma interpretação burocrática, né, a partir de uma noção de uma verdade maior e que pode ser simplesmente de um ponto de vista religioso e não necessariamente em contato com essa exegese mais livre, né, em detrimento de uma simbologia por trás da simbologia representada na parábola, né? É o que representa o valor da relação, da expressividade do texto com a visão do mundo de quem lê, né? Então isso seria a expressividade do Riquet, de uma interpretação mais livre daquilo que poderia se entender a relação com essa contextualização mais livre do que seria a palavra de Deus, né? Então basicamente é isso, né? O que o Riquet quer representar e que vai aparecer lá em Tempo e Narrativa é justamente essa relação que com qualquer tipo de gênero literário, seja ele bíblico, religioso, seja lá qual for, vai existir essa correlação do texto, que de certa maneira vai colocar o sujeito que escreve em um segundo plano, certo? Mas o texto, os momentos lógicos do texto em detrimento da expectativa ou da representação de imitação, da simbolização daquele texto por parte daquele que lê, né? Que também vai estar implicada a visão de mundo e a maneira pela qual esse indivíduo se cria, se perpetua no mundo a partir desse contexto, né?
Então não é um ato simplesmente interpretar o que o autor quis dizer, porque inclusive nesse contexto da Bíblia é complicado porque existem vários autores, né? Mas o autor maior é Deus, mas Deus é um sujeito presente e oculto ao mesmo tempo. Não dá para você interpretar Deus nesse sentido mais simples da palavra, de entender o que é que ele estava querendo dizer, porque é um sentido muito mais amplo, né? E é relacional, e faz muito sentido isso que o Riquet falou, de ser um contato muito maior com essa representação do Deus vivo, né? Que não se deixa ser estático, mas que se adapta através dessas parábolas, através de uma relação dessas parábolas com o momento histórico e a visão do mundo daquele que está se debruçando sobre essas parábolas, né? Então não se encerra basicamente aí essa questão de interpretei, o sentido é esse, o sentido teológico é esse, o sentido hermenêutico é esse. Mas uma relação justamente com essa noção de mimesis enquanto criação, imitação, né? Essa noção aristotélica, né? Que tem relação com a base da filosofia aristotélica metafísica, do modo geral, que é a questão de que procuramos a perfeição através da imitação, tendemos a imitar aquilo que é perfeito, que é a única coisa que é perfeita no mundo que existe, que é Deus, o Deus de Aristóteles, não o Deus cristão, mas que se assemelha nesse sentido aqui à interpretação de um contexto geral bíblico que o Riquet se utiliza. Então acho que para complementar, isso aqui ficou muito mais interessante e vou adicionar no final do vídeo. Obrigado.